Olá, tudo bem? Continuando a falar sobre pronomes, vamos ver agora os pronomes indefinidos. Esse é o sinal ou assim. Por que esse sinal? Porque esse pronome ele não dá nenhuma especificação. Ele tem um significado geral, conforme vocês vão ver daqui para frente através dos exemplos. Então vamos ver quais são os pronomes indefinidos. Então, tem os invariáveis, que não tem flexão nem de singular nem de plural. Tem os variáveis. Por exemplo, a palavra algum tem o singular e alguns no plural. Vamos ver alguns. O pronome indefinido algo se refere a coisas, algo, tudo ou nada se refere a coisas. Alguém, ninguém ou outrem se refere a pessoas. E cada pode se referir a pessoas ou coisas. Mas veja a palavra outrem, uma palavra diferente, né? Essa palavra significa outra pessoa, entendeu? Você olha assim, essa palavra é estranha, mas o significado dela é bem simples. Os pronomes variáveis, algum, nenhum, todo, outro, muito, pouco, certo. Esse pronome certo eu vou explicar mais na frente. Qual o sentido dele? Vários, quanto, tanto, qualquer. Tanto parece com quantidade. Tem um significado parecido. Mas vamos ver um exemplo mais na frente. Algumas dessas palavras vocês já conhecem, o uso dela é normal. Todas elas têm um sentido geral. Por exemplo, na frase algo aconteceu, quer dizer que alguma coisa aconteceu. Significa que eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que aconteceu alguma coisa, entendeu? Ou então, por exemplo, tudo estava calmo. Tudo o quê? Eu não sei. Eu preciso acrescentar informações. Entendeu? Nada. Alguém. Quem? Não sei. Um exemplo. Por exemplo, eu tenho um bolo, tá ali guardado. Com o tempo eu vou lá procurar meu bolo, ele sumiu. E eu digo, alguém comeu meu bolo. Então, quem comeu meu bolo eu não sei. Por isso que eu uso o pronome indefinido. Porque eu preciso de mais informações para poder entender. Alguns podem ser um pouco confusos. Por exemplo, nenhum e algum. Você pode estar acostumado assim, ó. Não tenho dinheiro nenhum. Então você já sabe que nenhum está se referindo a nada. Não tem nada. Ou então, por exemplo, tenho algum dinheiro.
significa que eu tenho dinheiro, mas dá a entender que é pouco. Mas às vezes pode acontecer de ter um sentido invertido dependendo do contexto. Por exemplo, algum motivo foi apresentado. Quando estiver estudando verbo, vou explicar mais a respeito desse foi. Mas vamos focar aqui nos pronomes. Algum motivo foi apresentado. Eu percebi que está no passado. Algum motivo foi apresentado. Parece assim, eu faltei, aí depois eu expliquei, eu faltei porque... Então, algum motivo eu apresentei, mas o motivo certo eu não sei. Parece que eu falei e a pessoa lá falou para outra pessoa. Não, ele me disse o motivo, mas a pessoa não especifica. Então, algum motivo significa que tem um motivo. Então, é uma afirmação, tem um motivo. Mas se eu mudar a ordem das palavras, olha só. Motivo algum foi apresentado. Veja, eu só troquei a ordem das palavras e ela já apresenta o significado de nenhum. Entendeu? Se tiver algum motivo, significa que tem um motivo. Motivo algum significa que não tem? Português é doido. Então, você precisa memorizar essa ordem das palavras. Se tem a palavra algum primeiro e depois motivo, você sabe que tem. Se tem a palavra motivo primeiro e depois a palavra algum, você vai entender que não tem nenhum motivo. E o que eu posso fazer? É a língua portuguesa, faz parte dela. Então, com o tempo você vai aprender e vai ver, e por quê? Não precisa se perguntar por quê. Isso vai surgindo com o tempo, a língua vai se modificando, as pessoas vão tendo contato e vão criando os sentidos e as formas de se expressar. É só você memorizar essa frase e entender qual é o sentido, qual é o significado que ela tem, tá bom? Vamos comparar com a Libras. Por exemplo, se eu faço o sinal, eu faço sinal de vida, tem. Quer dizer que ela está viva ou se ela morreu? Não, eu estou perguntando se a pessoa está presente. Se ela está ou não, entendeu? O contexto mudou o significado, igual na língua portuguesa. No contexto, você vê a ordem das palavras, você vai saber que o significado foi alterado. Então, tenho alguma chance. Significa o quê? Que eu tenho uma chance. Ela é pequena, mas eu tenho. Mas se eu trocar, tenho chance alguma, significa que não tem chance. Mas eu vou te ajudar para você ficar aliviado. É normal vir com a palavra não na frente. Não tenho chance alguma. Aí significa que é uma negação. Essa de cima vem primeiro o pronome, depois o substantivo. Significa uma afirmação. Sim, tem chance.
Quando vem primeiro o substantivo e depois o pronome, aí é uma negação. Memoriza esse detalhe. Vamos ver outro exemplo. Então, nenhum tem a ver com não e algum tem a ver com sim, existe algo. Mas no caso do pronome algum, pode ter significado alterado de acordo com o contexto e significar algo negativo, certo? Outro exemplo, ninguém e alguém. Então, ninguém é negativo e alguém é afirmativo. Então, ninguém conseguiu nota 10. Mas, alguém conseguiu nota 10. Então, alguém significa que na sala, digamos que tem 30 alunos. Na primeira frase, significa que nesses 30 alunos, todas as notas foram abaixo de 10. Na segunda frase, quer dizer que algum desses 30 alunos tirou nota 10. Quem? Não sei. Por isso que é um pronome indefinido. Aqui quer dizer que pessoa alguma e aqui que alguém, alguma pessoa conseguiu. Então, ninguém e alguém, mas quem, não sei. Parece o sentido de alguns, entendeu? Nada e algo. Também parece com o sinal de alguns. Mas nada é uma negação e algo é uma afirmação. No primeiro, eu não quero nada. Na segunda, eu quero algo. Algo o quê? Não sei. Falta explicar. Mas você percebeu que nada é uma forma negativa e algo está afirmando que quer sim algo. Por exemplo, eu vou numa lanchonete. Aí, cumprimento, oi, tudo bem? Ela, então, vai querer algo? Quer algo? Porque tem várias opções. E é como se ela estivesse dizendo, vai querer o quê? Aí eu digo, eu quero, aí vou pensar e vou dizer o que é que eu escolhi. Por exemplo, a pessoa me pergunta, quer algo? Aí eu respondo, sim, eu quero. Mas às vezes, dependendo do contexto, o sentido pode ser diferente. Nada pode ser uma afirmação. Como? Você não viu nada estranho? Então ele tem um sentido de que viu alguma coisa. É parecido como se tivesse falado assim,
Você viu algo estranho? As duas têm o mesmo sentido. Estranho, né? Ai, língua portuguesa maluca. Enfim. Entendeu? Você não viu nada estranho? É como se tivesse assim, ó. Eu vi, por exemplo, a pessoa diferente lá, tá séria. Aí eu encontrei, conversei com ela e a pessoa foi embora. Aí nós que ficamos, aí eu digo, ó, você não percebeu nada estranho? Porque eu já percebi. Eu só quero saber se você concorda comigo ou não. É o mesmo que eu tivesse perguntado, você viu algo estranho? Entendeu? O sentido dessas duas frases é igual. Então, dependendo do contexto, o nada pode significar algo. Ai, que loucura! Mas memoriza aí. Nada é negativo e algo é afirmativo. Então, agora a palavra certo. Você tem o costume de usar essa palavra quando você compara algo que é certo e algo que é errado. Por exemplo, eu agi corretamente, ser educado ou não. Por exemplo, eu respondo, dei uma resposta, às vezes, está certo. Mas essa palavra aí, no caso, como um pronome indefinido, ela vai ter um sentido de quê? De algum. Então, certo vai ser igual a algum. Por exemplo, aí, ó, certos alunos ficam na memória. Mais uma dica. Eu gosto muito desse dicionário online, que é o Priberan. Então, às vezes, ele ajuda a entender um pouco o contexto e o sentido das palavras. Por exemplo, eu coloco aqui certo. Então, ele tem vários significados, ó. Como adjetivo, é algo que não há erro, viu? Mas se eu for descendo aqui, aí eu encontro aqui, ó, determinante indefinido. Indica coisa ser ou não definida. Algo que eu não tenho certeza. Aí, ó, aqui tem dizendo, ó, é igual a algum ou um. Por exemplo, aqui, ó, a frase tá dizendo: em certo momento da vida, decidiu ir para o estrangeiro. Entendeu? Porque o tempo certo, aquele momento da vida, qual é? Não sei. Eu sei que ele se mudou para o estrangeiro. Mas em que momento? Que dia? Que ano? Não sei. Então eu uso a expressão certo. Mas tem o sentido de algum. Em algum período da vida, ele decidiu ir para o exterior. Outro exemplo. Disse que não tinha paciência para certas pessoas. Viu? Ó, certas pessoas significa algumas pessoas. Que pessoas? Eu avisei quem são? Não. Você não sabe, é segredo. Entendeu?
Então, se está agindo como um pronome indefinido, vai ter o sentido de algum. Beleza? Dependendo do contexto, você vai perceber se está dizendo que é um adjetivo, né? Que é algo que não está errado, ou se está significando algum. Depende do contexto. Vou te ajudar a entender melhor. Ó, tem o substantivo. Certos alunos, alunos é um substantivo. Então, se a palavra certo está antes do substantivo, se ela vem primeiro, ela tem o sentido de alguns. Então, ela é um pronome indefinido. Mas, se a palavra certo vem depois do substantivo ou não acompanha nenhum substantivo, tem um substantivo, vai lá na frente e tem a palavra certo. Aí ela significa um adjetivo. Ela está agindo como um adjetivo. Entendeu? Por exemplo, a palavra certa junto com o substantivo. E certa depois do substantivo, ou não está do ladinho de um substantivo, funcionando como adjetivo. A resposta está certa. Então, aqui é um adjetivo. Mas veja aqui embaixo, ó. Certas respostas tem pronome depois o substantivo. Então, compreendemos assim que a palavra certas é um pronome indefinido que significa algum, ou no caso, algumas. Algumas respostas são inaceitáveis. E na outra frase, a resposta está certa, ou seja, não está errada. E na última frase, algumas respostas são inaceitáveis, ou certas respostas são inaceitáveis. Entendeu? Então, a palavra certas, seguida de substantivo, entendemos que ela é um pronome indefinido e tem o sentido de alguns. Vamos a outro exemplo. Qualquer. Também tem um sentido geral. Eu preciso de qualquer ajuda. Eu quero qualquer ajuda. Você está livre para me ajudar. Mais outro exemplo. Então, quando está junto de um artigo, aparece o sinal de esperar. Artigo, esse sinal, ou então assim. Ou então assim. Tem muitos sinais. Vou usar esse aqui. Artigo. Se está junto de um artigo, a palavra qualquer está junto de um artigo, quer dizer que é algo sem valor. Ó, ele é apenas um qualquer. Alguém sem valor. Quer dizer que a pessoa não tem valor. Certo? Sempre junto de um artigo. Outro. Então, essas duas são bem parecidas. Mas vamos lá. Vou colocar as frases para você perceber a diferença. E lá vai uma dica.
Todo é usado para números. E tudo tem um sentido de algo completo. Por exemplo, tá aqui um bolo. Que bolo bonito. E aqui as fatias do bolo. Tem várias fatias. Então eu fui comendo, comi tudo. Entendeu? Quantas fatias? Comi todas. É importante ter atenção nesse caso aqui. Todo vai estar junto de um substantivo ou de uma outra palavra. E também ele se refere a coisas e pessoas. Mas a palavra tudo, ela só se refere a coisas. E ela vai estar sozinha. Ó, já fizeram tudo. Quer dizer que acabou, completou. Mas vamos ver outro exemplo. Todo gato é bonito. Então, quer dizer que todos os gatos, todos eles, 100%, mas veja que a palavra todo está junto do substantivo gato. E aqui a palavra tudo está sozinha. Ô, bichinha. Ó, eu preciso ir embora e tudo ficou para trás. Entendeu? Então, ó, tudo não está junto de nenhum substantivo. Então, quer dizer que as coisas ficaram para trás. Quer dizer que 100% das coisas ficaram. Para você memorizar. Todo é usado para coisas e pessoas. E está junto do substantivo. E tudo é usado para coisas e está sozinho. Não está acompanhado de substantivo. Vamos ver o último. Outro. O significado de outro é fácil, você já conhece. Gosto de outro suco. Por exemplo, uma pessoa lá me pergunta: você gosta de suco de manga? Aí eu digo: não, eu gosto de outro suco. Simples assim. Mas, atenção, a palavra outro pode significar passado ou futuro. Por exemplo, ele, nesse caso aí, tem a ver com o passado. Outro dia fui ao cinema. Então, memorizo a expressão outro dia significa passado. Mas, veja outra frase. No outro dia, fui ao cinema. Um exemplo, ó, tem segunda, terça e quarta. Eu explico, ó, na segunda, eu fiquei em casa. No outro dia, que no caso é na terça. Na segunda eu fiquei em casa. No outro dia, que é na terça-feira, eu fui ao cinema. Entendeu?
Então, aconteceu depois. Quando vem essa expressão aqui completa, ó, no outro dia. Aí tá dizendo que foi no futuro. Ou, por exemplo, eu viajo, ó, eu chego segunda. Ou chego na terça. No outro dia, que é na quarta, eu vou trabalhar. Entendeu? A expressão no outro dia significa depois. Certo? Memoriza aí. Acabou. Mas ainda falta um finalzinho. Ainda tem uma outra classe de pronomes. Uma última classe. Tchau!